Olá, turma. Vamos para a aula de hoje? Vamos para a aula de Geografia, página 308 e 309. Vamos ver na 308 a população urbana e a população rural. O que poderia ser a população urbana? Pessoas que moram na cidade. E população rural? Pessoas que moram no campo. Vocês já imaginaram como é que deve ser a distribuição dessas pessoas no Brasil? Como será que deve ser essa distribuição? Então, vamos ver daqui a pouco. E também vamos ver sobre o que a diferenciação de cada uma dessas populações. Aí eu pergunto a vocês, qual é o maior número de população? É a rural ou a urbana? Hoje, qual seria? Exatamente, a urbana. Mas vamos ver o gráfico aqui, onde mostra, na página 308, está mostrando no livro de vocês. Olhem aí. Então, vamos, turma, acompanhar aqui esse gráfico. Vamos trazer um pouco da matemática para a geografia. Então, esse gráfico aqui, qual é o título dele? População urbana e população rural, de 1940 a 2015, viu? Esses dados são dados oficialmente pelo o IBGE, já sabe o que é, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, é ele que nos dá esses dados oficiais. Então, vamos ver aqui, temos uma escala de 0 a 100, e temos o ano de 1940, 1960, 1980, 2000 e 2015. Então, vamos analisar aqui. De verde está representando a urbana, a população urbana, e a laranja, a população rural. Vamos analisar aqui. Houve um período na história em que o país, em número de brasileiros, vivia a maior parte na onde? Vocês viram, em 1940, a maior parte era da zona rural, também em 1960. Então, até 1960, a zona rural era o maior número de população. A partir de 1980, as coisas invertem. Quem passa a ser o maior número, já cresce o número de população da zona urbana. E assim os anos sequentes. Vamos lá, 2000 também cresce, e em 2015 cresce mais ainda. Então, vocês observem que o intervalo de 1980 a 2015, a região, a população rural, ela diminui quase 6%, quase 6 vezes menos que o ano de 2015, a população da zona urbana. Então, cresceu bastante e depois foi aumentando cada vez mais. Mas temos os dados só até 2015. Aqui na página 308 do livro de vocês, vamos responder com a tia, rapidinho, só essas 3 letrinhas. Na letra A, pelo que a gente viu lá no gráfico, em 1940, a população rural era... Vamos utilizar aqui uma palavrinha. Do que a urbana? Era maior ou era menor? O que é que vocês acham? Isso, era bem maior. Na letra B, a população, vamos ver que palavrinha é essa, era menor do que a população urbana. Em 1980, que população era essa? Exatamente. População rural. E na letra C, a população aumentou a partir de 1940 a 2015. A população urbana. Então, vamos lá. Vamos registrar. Qual foi? Repetindo, em 1940, houve o quê? A população rural, ela era maior. Então, coloque aí. Preencha agora, hein, turma?
do que a urbana. Na letra B, a população era menor do que a população urbana em 1980. Que população era essa? População rural, muito bem. E na letra C, a população, qual foi a que aumentou de 1940 a 2015? A população urbana, muito bem. Preencha aí, viu, turma? Para que já fique registrado. Então, houve um período em que, como a tia falou, em número de habitantes viviam maior parte no campo. A do campo era bem maior do que a urbana. E a gente observou que em 1960 as pessoas viviam no espaço rural do que no espaço urbano. Já em 1980 foi invertido e passou o número de pessoas entre os dois espaços, 2 anos, de 1940 a 1980, ela aumentou cada vez mais. Cerca de 6 vezes menor a região rural, a população rural. Então, vamos ver outro gráfico aqui. Agora, a porcentagem da população que vivia na região urbana agora. A região em 2015. Vamos ver. O total de população, quase 85%. No total, vamos ver as regiões. Então, vocês estão vendo que a região sudeste, ela já passou a liderar, né, o número de população urbana. E o nordeste, ele vem em seguida. Bom, um dado importante é saber que a população geral, a sudeste, ela bate o recorde de pessoas morando na cidade. Hoje em dia é 93,14%. E já o Nordeste é o que concentra o maior número, é um dado, viu? Concentra o maior número de pessoas na zona rural, que está de 26,88%. Dados do IBGE. Então, repetindo, a região sudeste, ela se concentra o maior número de pessoas na zona urbana. E hoje o nordeste também é a região que concentra o maior número, a maior porcentagem de pessoas na zona rural, que ainda se tem 28,88%. Ok? Turminha, vamos agora assistir um pequeno videozinho bem interessante, falando da zona rural e da zona urbana. Vejam só que maravilha. Era uma vez um rato que morava na cidade grande e que decidiu viajar para visitar um amigo. Esse amigo morava no campo, em um lugar bem afastado do centro urbano. Depois de uma longa viagem, o rato da cidade finalmente chegou aonde seu amigo morava. Que cheiro horrível! Não sei como alguém consegue viver aqui. Depois de uma longa e cansativa caminhada, o rato da cidade finalmente chegou na casa do seu amigo. O rato do campo havia feito uma casa subterrânea, que era onde ele morava. Eu ainda não entendo como meu amigo consegue viver em um lugar tão ruim. O rato da cidade bateu na porta. O rato do campo abriu e ficou muito surpreso e feliz ao mesmo tempo ao ver o seu grande amigo que morava na cidade grande. Bem-vindo, meu amigo! O que te traz no outro lado da cidade? Estava cansado da vida na cidade. Decidi te fazer uma visita para ver como é a sua vida aqui. Mas parece que não é uma vida muito feliz. Imagina! Entra aqui que eu vou preparar algo gostoso para a gente comer. Os dois entraram na casa. O rato da cidade estava curioso para ver a casa por dentro, pois o rato do campo morava em uma casa escura e pequena, em um pequenino buraco. Que casa mais escura e pequena! Como você vive aqui?
O rato do campo havia preparado algo para comer com seu amigo. Na mesa havia um pedaço de queijo, alface, cenoura e também grãos de milho. Vamos lá, meu amigo. Vamos aproveitar o jantar. O rato da cidade olhou tudo aquilo que havia na mesa e disse: Você chama isso de jantar? Lá na cidade, a gente tem muito mais do que esse tipo de comida. Temos bolos, salgados, variedades de queijos e carnes. Você encontra o que quiser na cidade. Depois que o rato da cidade terminou de comer, eles começaram a caminhar. O rato da cidade observava esse lugar onde os ratos moravam e não gostava do que via de jeito nenhum. Esse tipo de lugar não foi feito para mim mesmo. É muito sujo e chato. Você tem que visitar a minha casa algum dia. Eu vou te levar para passear por lá. Você verá. Tenho certeza que não vai querer voltar. Depois que o rato da cidade partiu, o rato do campo começou a pensar. E decidiu então ir visitar seu amigo na cidade. Então arrumou sua mala e partiu rumo à cidade grande. Depois de um longo tempo viajando, finalmente chegou no centro urbano. O rato do campo, então, conseguiu chegar na casa onde o seu amigo tinha indicado. O rato da cidade morava em um grande apartamento. O rato do campo ficou chocado quando ele viu aonde seu amigo morava. Essa casa enorme é sua? Não exatamente. Eu divido essa casa com os proprietários. Eu estou com muita fome. Vamos comer aquele banquete que você disse que preparou. O rato da cidade entrou na cozinha, abriu a porta da geladeira e lá estava. Queijos, carnes e uma variedade de legumes e frutas. Então, colocou-os na mesa e começaram a comer. Foi quando ouviram um gato miar. O rato da cidade pulou e disse: Ah, não! O gato da casa nos ouviu conversar. Temos que nos esconder. Me siga! Os ratos, então, para fugir, entraram em um buraco na parede. Sem fôlego, o rato do campo perguntou: Você vive na mesma casa que um gato? Não é perigoso? Claro que é. Mas esse é o preço que tenho que pagar para viver em uma casa luxuosa como essa. Depois de algum tempo, o gato foi embora da cozinha e eles saíram do buraco e continuaram a comer. Pouco tempo depois, eles ouviram a porta da rua se abrir e o rato entrou em pânico. Vamos nos esconder! O proprietário chegou e ele não pode ver a gente aqui! Os ratos novamente saíram correndo e se esconderam no buraco da parede. O rato do campo perguntou: Até agora não entendi porque a gente se escondeu. A dona da casa não sabe que você mora aqui? Claro que ela não sabe. Pessoas são muito perigosas. Como você consegue viver nessa casa? Bom, tem dias que realmente eu não fico feliz em viver dessa forma. Mas, por outro lado, eu como o que eu quero e quando eu quero. Está seguro agora. Vamos continuar a comer. O rato do campo, então, saiu do buraco e foi caminhando para a porta e reclamando. Não, obrigado, amigo. Eu perdi o meu apetite. Passei muito medo aqui. Eu estou indo embora. Aonde você está indo? Vou voltar para casa. Eu posso não ser rico, mas eu vivo em paz e com liberdade. Prefiro viver dessa forma e me sentir livre do que ficar com medo o tempo todo. E então o rato do campo voltou para o seu estilo de vida simples e continuou a viver feliz como sempre. E ele nunca mais voltou para a cidade novamente. Essa historinha que vocês acabaram de assistir, O Rato do Campo e o Rato da Cidade, é uma história bem divertida que mostra os dois lados, né? A zona rural e a zona urbana. E que existem tantas diferenças entre essas duas zonas. Então, a população da zona urbana, ela tem um modo de viver diferenciado, é uma vida mais agitada. E a população rural, ela é uma população mais calma. A diferença também de profissões, as profissões da população rural, é
há uma diversidade, né? Mas a pessoa trabalha mais no campo, a família se destina mais ao campo, que dali tira o seu alimento. E na zona urbana existe um leque de profissões, e que ali todos vão em busca de melhorias, de sonhos. Então, na população urbana tem essas variações de profissões. Também no modo na diversão, tá? Uma diferenciação da população urbana e da população rural. Né? Na rural, os passeios seriam o quê? Uma pescaria, seria um passeio a cavalo, uma vaquejada e assim por diante. E na zona urbana, uma diversidade de diversão. Cinema, teatros, shopping, parques e assim por diante. Existem várias diferenças, tanto na zona rural como na zona urbana, mas uma depende da outra. Mas vamos voltar agora para a historinha. Qual foi a lição que essa historinha nos deixou? A gente poderia falar qual foi a lição. Então, mostra que a felicidade depende de cada um. É isso, o modo de cada um gosta, como quer viver. Outra lição que poderíamos dizer, o pobre, né, o rato do campo, ele poderia ter dito dessa forma: eu sou pobre, mas eu prefiro ter a vida que eu tenho, ter a paz e a liberdade. E assim outras lições. Não é isso? Vamos agora passar para a página 309. Nessa 309, vamos ver o crescimento da população urbana no Brasil. Vamos ver aqui, turma, crescimento da população urbana no Brasil. Então, a grande quantidade de pessoas que migrou, ou seja, o que é migrar? Saiu do seu espaço rural para viver na cidade. Fez com que crescesse a população urbana. Vocês têm isso aí no livro de vocês, na página 309. Acompanhe aqui com a tia. Então, esse crescimento, esse movimento, ocorreu principalmente na década de 1970. Vimos lá o gráfico, não foi? Mas nessa data foi que houve uma elevada grande, nessa década de 1970. Então, ele recebeu o nome de êxodo rural. O que é êxodo rural? É a saída do homem do campo para viver na cidade. E foi provocado, devido a isso, alguns fatores. A seguir, vamos ver algumas mudanças. Então, com esse êxodo rural, com a saída do homem do campo para a cidade, foi provocado os principais fatores. Vamos ver quais são esses fatores. Primeiro é a mecanização do campo. Então, a crescente utilização de máquinas no campo aumentou a produção das lavouras e diminuiu a necessidade de contratação de mão de obra, de modo que muitos trabalhadores rurais ficaram desempregados. Então, aqui, gente, nesse fator aqui da mecanização do campo, então foi levado ao campo diversas máquinas modernas e, com isso, precisou menos de pessoas para trabalhar de mão de obra, porque as máquinas já realizam tudo, computadorizada, muito moderna, eles fazem o plantio e até mesmo a colheita no campo. Então, facilitou muito e, com isso, quem sofreu? Os trabalhadores do campo ficando desempregados. Vamos para o próximo fator. O próximo fator foi a atração de trabalhadores para a indústria. Então, estamos falando sobre o crescimento urbano. Por que se deu o crescimento urbano? Devido a esses fatores. Então, vimos o primeiro, que foi a utilização de máquinas modernas e cada vez mais a ausência, o desemprego dos trabalhadores do campo. Então, esse foi o primeiro fator. Vamos para o segundo. Atração de trabalhadores para a indústria.
Como ficaram sem trabalho no campo, então muitos trabalhadores rurais buscaram oportunidade na onde? Então, nas cidades. Então, eles foram para a cidade em busca de emprego, principalmente nas indústrias. Naquele período, naquela década de 1970, as indústrias eram muito fortes no sul do país. Então, esse período estavam em desenvolvimento, o país estava em muito desenvolvimento, muitas indústrias sendo abertas e precisando de muitos trabalhadores, necessitando muito da mão de obra. Então, quem foi para esse tipo de trabalho nas indústrias? O homem do campo. Vamos para o terceiro fator. Busca por melhor qualidade de vida. Então, as pessoas se deslocavam para o espaço urbano procurando obter melhores condições de vida do que tinham no espaço rural. Então, pois a cidade oferecia mais acesso à saúde, à educação, a lazer e entre outros benefícios. Então, outro fator em que o homem do campo foi em busca na zona urbana, em busca de melhores qualidade de vida. Então, vocês viram esses 3 fatores que levaram o homem do campo ao êxodo rural, né? A saída do homem do campo para a cidade. Então, a taxa de urbanização, olha aqui, turma, brasileira, a população urbana representada de azul e a população rural de vermelho. Então, novamente, reforçando aquele gráfico, mas se estendendo um pouco mais para 2010, aquele foi até 2015. Então, vocês viram que em 1940 era em torno de 31%. Já em 2010, olha a alavancada, a subida de pessoas saindo do campo para morar na cidade. 84% se deslocaram para a zona urbana. Então, dados do IBGE. Então, turma, vamos agora para a nossa agenda e lembrando que sempre após uma aula vocês tenham o seu espaço de vocês para rever. Então, voltando para as páginas anteriores, que foi dada a 308, na aula de geografia de hoje, sobre a população urbana e rural, e também o crescimento da população urbana, na página 309, para depois responder a sua atividade. No caso, para hoje, a tia vai querer uma pesquisa. Então, vocês façam essa pesquisa, que em próxima aula irei cobrar. Então, façam uma pesquisa sobre a população urbana e rural do seu estado, ok? Do nosso Sergipe. Até mais, até a próxima aula.